O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. O Hobbit é a história de uma grande aventura, empreendida por um grupo de anãos em busca de um ouro guardado por um dragão. O parceiro relutante nessa demanda perigosa é Bilbo Bolseiro, um hobbit amante do conforto e nada ambicioso, que surpreende até a si mesmo com a sua desenvoltura e habilidade como gatuno. Encontros com trolls, goblins, anãos, elfos e aranhas gigantes, conversas com o dragão Smoke, o Magnífico, e uma presença muito relutante na Batalha dos 5 Exércitos são algumas das aventuras que Bilbo enfrentará. Mas há momentos mais leves também. Boa companhia, bem-vindas refeições, riso e canção. Bilbo Bolseiro já assumiu seu lugar nas fileiras das figuras imortais da ficção infantil. Escrito pelo professor Tolkien para seus próprios filhos, O Hobbit ganhou aclamação instantânea quando foi publicado. É uma história completa e maravilhosa, em si mesmo, mas também funciona como um prelúdio de O Senhor dos Anéis. Sinopse da primeira edição. Se você gosta de viagens lá e de volta, para fora do confortável mundo ocidental, sobre a banda do Elmo e em cada um outra vez, e pode se interessar por um modesto herói, abençoado com um pouco de sabedoria e coragem, e com uma considerável boa sorte. Aqui está o registro de uma jornada assim e um viajante tal e qual. O período é a época antiga entre a Era da Fiéria e o domínio dos homens, quando a famosa floresta de Treva Mata ainda existia e as montanhas eram cheias de perigo. Seguindo o caminho dessa humilde aventureiro, você aprenderá a propósito, assim como ele, se é que você já não sabe tudo sobre essas coisas, muito sobre trolls, goblins, anãos e elfos, e captará alguns vislumbres da história e política de uma negligenciada, porém importante época. Pois o Sr. Bilbo Bolseiro visitou várias pessoas notáveis, conversou com o dragão Smoke, o Magnífico, e esteve presente muito de má vontade na Batalha dos 5 Exércitos. Isso é ainda mais notável, já que ele era um hobbit. Hobbits, até agora, têm sido preteridos em histórias e lendas, talvez porque eles, via de regra, preferem o conforto ao invés da agitação. Mas este relato, baseado em suas memórias pessoais do ano mais excitante da outrora pacata vida do Sr. Bolseiro, dará a você uma justa ideia do estimado povo que, agora dizem, está se tornando mais e mais raro. Eles não gostam de barulho. J.R.R. Tolkien. Nota da editora. Texto escrito por Tolkien a pedido de Susan Dagnall para inclusão no catálogo da editora Allen & Weedon. Esses parágrafos aparecem não apenas no Summer Accompaniment da editora 1937, mas também foram incluídos na aba frontal da Dust Jacket da primeira edição de O Hobbit. Prefácio. Este prefácio foi retirado da introdução para a edição comemorativa de 50 anos de publicação de O Hobbit, de 1987, nota da edição. O Hobbit foi publicado pela primeira vez em 21 de setembro de 37. Meu pai disse diversas vezes que tinha uma lembrança clara de como escreveu a frase de abertura do livro. Muito mais tarde, em uma carta escrita a W. H. Auden, em 1955, disse: "Tudo que me lembro sobre a escrita do início de Hobbit é de sentar para corrigir provas para o certificado escolar no cansaço interminável daquela tarefa anual imposta sobre acadêmicos sem dinheiro e com filhos. Em uma folha em branco rabisquei. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não sabia e não sei o porquê. Não fiz nada a respeito por um longo tempo. Por alguns anos, não fui além da produção do mapa de Furor. Porém, tornou-se o Hobbit no início dos anos 30. Mas quando ele escreveu aquela primeira frase, agora conhecida em tantas línguas, aqui temos runas antigas, ele não recordava. Meu irmão Michael registrou muito mais tarde suas lembranças sobre as noites nas quais meu pai ficava de pé, de costas para o fogo, em seu pequeno estúdio na casa da região norte de Oxford, e contava a história para meus irmãos e para mim. E relatou que se lembrava com perfeita clareza da ocasião em que meu pai disse que ia começar a nos contar uma longa história sobre um pequeno ser com pés peludos e nos perguntou como devia chamá-lo. Então, ele mesmo respondeu, dizendo: "Acho que vamos chamá-lo de Hobbit." Uma vez que minha família se mudou daquela casa no começo de 1930 e que meu irmão guardou histórias que ele mesmo escreveu imitando o Hobbit, nas quais marcou a data 1929, ele estava convencido de que o livro começou ao menos a partir daquele ano.
Sua opinião era de que meu pai tinha escrito a frase de abertura: "Numa toca no chão vivia um hobbit", no verão anterior, à época em que começou a nos contar a história, e que ele repetiu essas palavras iniciais, como se estivesse inventando num impulso momentâneo. Ele também recordava que eu, então com idade entre 4 e 5 anos, estava muito preocupado com detalhezinhos de continuidade conforme a história prosseguia, e que, em certa ocasião, eu interrompi a narração. Da última vez você disse que a porta da frente de Bilbo era azul, e você disse que Thorin tinha uma borla dourada em seu capuz, mas agora você disse que a borda da casa de Bilbo era verde, e que a borla de Thorin era prateada. E que nesse ponto meu pai resmungou: "Menino dos diabos!" E então atravessou o cômodo e até sua escrivaninha para fazer uma anotação. Essas memórias podem ou não ser precisas em cada detalhe, mas é bem possível que a primeira cópia rabiscada, que não foi além do primeiro capítulo, a da qual 3 folhas ainda sobrevivem, venha dessa época. Em dezembro de 1937, 2 meses depois da publicação, eu escrevi para o Papai Noel e fiz uma propaganda de O Hobbit, perguntando se ele conhecia o livro e dizendo que era uma boa pedida como presente de Natal. Informei-o sobre a história do livro, conforme eu a recordava. Ele o escreveu faz um tempão e leu a história para mim, para John e para Michael nas nossas leituras de inverno depois do chá. Ao anoitecer, mas os capítulos do fim estavam só no rascunho e nem tinham sido datilografados. Ele terminou tudo faz mais ou menos um ano e o emprestou para que a moça o lesse. Ela o repassou para uma pessoa da editora dos senhores George Allen e Union Limitada, e depois de um monte de correspondências, ele resolveu publicá-lo. É meu livro favorito. Essa moça era Elaine Griffiths e a pessoa era Susan Dagnall. A história está contada junto com um relatório sobre o livro escrito por Rainer Union, então com 10 anos de idade, a biografia de Humphrey Carpenter. Nota da edição. Parece que a maior parte da história já ganhara a forma escrita no inverno de 32, quando foi lida por C.S. Lewis, mas ainda não prosseguira além da morte de Smaug. Foi só em 1936 que os capítulos do fim foram escritos. Durante aqueles anos, meu pai estava imerso em o Silmarillion, em mitos e lendas do que mais tarde se tornou a Primeira Era do Mundo, ou os Dois Antigos, que então já tinham raízes profundas na sua imaginação e, de fato, em seus escritos. Um texto de O Silmarillion, produzido com alta probabilidade em 1930, foi seguido por sua versão, mais rica, mais desenvolvida, a qual foi interrompida perto do fim, quando a demanda por uma sequência de O Hobbit o levou a deixar aquele lado e escrever uma nova historinha sobre hobbits. Em dezembro de 37, naquele momento, como ele disse, o Senhor Bolseiro se intrometeu, ou como se expressou numa carta escrita em 64, quando o Hobbit apareceu, essas histórias dos dias antigos estavam em uma forma coerente. O Hobbit não foi escrito com a intenção de ter qualquer coisa a ver com elas. Enquanto meus filhos ainda eram novos, eu tinha o hábito de inventar e contar oralmente, às vezes de escrever, histórias infantis para o divertimento particular deles. O Hobbit foi escrito com a intenção de ser uma delas. Não possui uma relação necessária com a mitologia, mas atualmente foi atraído em direção a essa construção dominante em minha mente, fazendo com que a história se tornasse maior e mais heróica conforme prosseguia. Essa atração exercida pelas histórias dos dias antigos também parece nas pinturas e nos desenhos que ele produziu naqueles anos. Um exemplo notável é a imagem de Treva Mata, feita com lápis e tinta, que parecia no capítulo 8, Moscas e Aranhas, e aqui incluímos no prefácio dessa edição. Ela tinha feito parte da primeira edição britânica e americana, mas depois passou a ser omitida. O modelo dessa cena, a partir da qual ela foi redesenhada, é uma pintura mais antiga, retratando uma floresta ainda mais maligna. Tol Nafun. Ela foi feita para ilustrar uma história de Silmarillion, o conto de Túrin, e mostrava o encontro dos elfos Beleg e Gwyndor, pequenas figuras em meio às raízes da grande árvore no centro. Na versão referente à Treva Mata, os elfos sumiram, e em vez deles há uma grande aranha e um número maior de cogumelos. Nesse caso, meu pai chegou mesmo, muito depois, a dar uma terceira aplicação à cena, escrevendo na pintura a legenda Floresta de Fargon, a Floresta de Barbaroth em O Senhor dos Anéis. Ele permitiu que fosse usada como ilustração no J.R.R. Tolkien Calendar, de 74, e com essa legenda
foi produzida no livro J.R.R. Tolkien, Artist of Illustration, número 54. Os elfos Black e Gwyndor passaram a ser interpretados como os hobbits Pippin e Merry, perdidos em Fangorn, mas Peleg está com sua espada longa e está usando sapatos. Meu pai, presumidamente, esperava que isso não fosse notado, já que as figuras são muito pequenas, ou então não se importou que fosse notado. Ele pretendia que a versão em preto e branco, Trevamata, fosse a primeira folha de guarda de O Hobbit, e que o mapa de Truor fosse colocado no capítulo 1, ou no capítulo 3, onde Elrond observa pela primeira vez as runas secretas. As runas da lua deviam aparecer inicialmente no verso do mapa, na forma original, cuidadosamente desenhado do mapa, a qual segui de perto o rascunho original reproduzido aqui. A legenda era Mapa de Truor, copiada por B. Bolseiro. Para ver as runas da lua, coloque perto da luz Charles Fort, de Allen Unen. Argumentou que os leitores iriam simplesmente virar a página, em vez de observar as runas através da página como devido. Estamos retratando um método bem mais esperto para fazer com que as runas apareçam e não apareçam ao mesmo tempo, escreveu ele em janeiro de 37. Meu pai respondeu que estava aguardando ansiosamente seu método de reproduzir as runas mágicas, mas mais tarde, naquele mesmo mês, descobriu que a magia ficou de fora por causa de um engano na hora de preparar a impressão. Então desenhou as runas ao contrário, de modo que, quando impressas, seja possível lê-las na posição certa quando a página for segurada contra a luz. Mas deixo isso a cargo do departamento de produção, esperando, mesmo assim, que não seja necessário colocar as runas mágicas em cima do papel, o que tira a graça da coisa, a menos que sua referência à magia seja algo de fato mágico. A questão dos custos parece ter encerrado o assunto. Como explicam a ele, o livro precisava ter um preço modesto e não havia margem para ilustrações. Mas quando o senhor nos mandou esses desenhos, escreveu Susan Dagnon. Eles parecem tão encantadores que tivemos de inseri-los, embora economicamente tenha sido bastante errado fazer isso. O departamento de produção pode fazer o que quiser com o mapa de Truor, meu pai escreveu, quando foi tomada a decisão de transformá-lo em folha de guarda. Fico muito grato. Foi desse modo que o mapa sempre apareceu no livro, mas parece que ele tinha mandado 2 cópias das runas da lua, e aquelas que foram ao prelo, que eram as runas mais bem desenhadas, que enviara depois. As que estão no livro são mal feitas e não exatamente retas. Tudo isso é um exemplo da correspondência extremamente cortês, mas levemente desesperada, de meio século atrás. As cartas se desencontravam. Um surto de gripe afetou o pessoal da impressão e o departamento de produção, ao mesmo tempo, nos momentos mais inoportunos. A borda superior da imagem de Trevamata foi cortada e nunca foi restaurada, uma vez que meu pai mais tarde deu a original para o aluno chinês seu e é provável que nunca o seja. Ele sofreu bastante com a obrigatoriedade de usar apenas 2 cores nos mapas. A mudança de azul para vermelho na folha de guarda 2, o mapa das terras selváticas, é péssima, e ficou pensando em trocar vermelho por azul no mapa de Truor. Talvez o pior de tudo, e o que lhe deu mais trabalho, foi a sobrecapa. Com as cores originais, ele tinha um sol vermelho e um dragão da mesma cor, um título vermelho e também um ralo dessa cor na grande montanha central que aparece na lombada do livro. Quando meu pai enviou em abril, já estava prevendo a objeção de que tinham usado cores demais: azul, verde, vermelho e preto. O desenho poderia ficar adequado com possíveis melhoras, ao se substituir o vermelho por branco e pela omissão do sol, ou pelo desenho de uma linha ao redor dele. A presença do sol e da lua juntos no céu refere-se à magia associada à porta. Ainda achamos esse evento no dia de Túrin, quando a última lua de outono e o sol estavam juntos do céu. Nós sugeríamos retirar o vermelho, respondeu Charles Fort, tanto porque o título aparecerá melhor em branco, quanto porque a única característica que não nos agrada inteiramente na capa é o ralo na montanha central, que aos nossos olhos parece um pouco com um bolo. Meu pai então redesenhou a sobrecapa, omitiu o irritante glacê no bolo montanhoso, escreveu. Agora o arranjo tem azul, preto e verde. O sol e o dragão ainda tem algum vermelho que pode ficar de fora. E nesse caso o sol vai desaparecer ou terá um fino contorno preto.
As cores do esboço original eram, acho, mais atraentes. Posso dizer que meus filhos, se é que a opinião deles ajuda, preferem bem mais o original, inclusive o ralo vermelho na montanha central. Mas é possível que a semelhança com o bolo os atraia. Continuou a defender o dragão, o sol e o título em vermelho na capa e outros detalhes. Mas Charles Furt foi firme. Ai de nós, escreveu, o vermelho não vai poder ficar. O contorno do sol é o meu principal pesar, escreveu meu pai, quando viu o resultado final. Mas entende que não há o que fazer. A edição americana tinha uma sobrecapa diferente, porque, como disseram os editores, sua sobrecapa tem uma aparência bastante britânica, que sempre parece desconcertar e deprimir nosso comércio de livros. Alegro-me em saber que nossa sobrecapa tem aparência britânica, escreveu ele, mas eu não desconcertaria nem deprimiria o comércio de livros deles por nada. 3 semanas depois de publicação de O Hobbit, Stanley Union escreveu para meu pai dizendo que um grande público estaria clamando para ouvir mais sobre hobbits no ano que vem. Em sua resposta de 15 de outubro de 37, ele disse: mesmo assim, estou um pouco perturbado. Não consigo pensar em mais nada para dizer sobre hobbits. O Sr. Bolseiro parece ter exibido de um modo tão completo tanto o lado Tuck como o lado bolseiro de sua natureza. Mas tenho muito a dizer, e muito já escrito, apenas sobre o mundo do qual o Hobbit se intrometeu. O senhor pode, é claro, ver alguma parte dele e dizer o que gosta nele, se e quando o senhor desejar. Gostaria muito de uma opinião além daquelas do Sr. C.S. Lewis e de meus filhos, para saber se ele possui algum valor por si mesmo ou como um produto comercializável, à parte dos Hobbits. Mas se for verdade que o Hobbit veio para ficar e mais será desejado, começarei o processo de consideração e tentarei ter alguma ideia de um tema tirado desse material para um tratamento em um estilo similar e para um público similar, possivelmente incluindo hobbits de fato. Minha família gostaria de algo sobre a família Tuck. Um leitor deseja detalhes mais completos sobre Gandalf e o Necromante, mas isso é demasiado sombrio, aterrorizante demais para o empecilho de Richard Huggins. Richard Huggins escrevera a Stanley Union sobre o Hobbit, dizendo: o único empecilho que consigo ver é que muitos pais podem temer que certas partes do livro sejam aterrorizantes demais para leituras na hora de ir para a cama. Temo que aquele empecilho apareça em tudo, embora, na verdade, a presença, mesmo que às margens do terrível, é, acredito, o que confere a este mundo imaginário sua verossimilhança. Uma terra fiérica, segura e inverídica a todos os mundos. No momento estou sofrendo, como o Sr. Bolseiro, de uma pitada de hesitação, e espero não estar me levando a sério demais. Porém, devo confessar que sua carta despertou em mim uma leve esperança. Quero dizer, começo a me perguntar se a obrigação e o desejo não possam, talvez, no futuro andar mais juntos. Tenho passado quase todos os períodos de férias dos últimos 17 anos corrigindo provas e fazendo coisas do gênero, compelido por uma necessidade financeira imediata, principalmente a médica e educacional. O fato de escrever histórias em prosa ou verso frequentemente de um modo culposo tem sido furtado de um tempo já hipotecado e tem sido inteiramente ineficaz. Agora, talvez eu possa fazer o que muito desejo fazer e não fracassar com as obrigações financeiras. Talvez. O Silmarillion, o grande poema incluso a Balada de Leithen, acerca de uma das principais histórias dos dias antigos, e outros materiais foram enviados a Allen e Union em dezembro e desenvolvidos no mês seguinte. Em sua carta de 15 de dezembro que acompanhou essa devolução, Stanley Union, estimulando o meu pai a escrever outro livro sobre o Hobbit, relatou a ele que a primeira edição agora está esgotada e que estamos esperando cópias de impressão contendo as 4 ilustrações coloridas quase imediatamente. Se algum de seus amigos não quiser ficar sem cópias de primeira edição, é melhor comprá-las logo de qualquer livreiro que ainda as tenha em seu estoque. A primeira impressão não tinha imagens em cores. Meu pai ficou contente com as 4 reproduções coloridas, mas lamentou que a gravura da águia, ilustrando a primeira frase do capítulo 7, Acomodações Esquisitas, não tinha sido incluída, simplesmente porque eu teria gostado de vê-la reproduzida. De fato, essa gravura foi incluída na primeira edição americana, que não usou a imagem Bilbo chega às cabanas dos elfos bolseiros. E finalmente apareceu numa edição britânica em 1978. Nota da edição. Em 16 de dezembro, ele respondeu a Stanley Union:
Não achava que algo do que entreguei ao Senhor seria satisfatório. Acredito estar claro que, fora isso, uma continuação ou sucessor para o Hobbit é necessário. Prometo dar atenção a essa questão, mas tenho certeza de que o Senhor entenderá quando digo que a construção de uma mitologia elaborada e consistente e 2 idiomas ocupa por demais o coração. Os Silmares estão na minha mente, de modo que só Deus sabe o que acontecerá. O Senhor Bolseiro começou com um conto cômico, entre os convencionais e inconsistentes anãos de contos de fadas dos Green, e acabou atraído para a borda disso, de maneira que até mesmo o Sauron, o Terrível, espiou por cima da borda. E o que mais o Hobbit podem fazer? Eles podem ser cômicos, mas sua comédia é suburbana, a menos que seja colocada junto de coisas mais elementares. 3 dias mais tarde, ele escreveu a Charles Fort. Escreveu o primeiro capítulo de uma nova história sobre hobbits, uma festa muito esperada. Era o primeiro capítulo de O Senhor dos Anéis. Christopher Tolkien, 1987.